Glória a Deus! Boa noite, meus queridos. Estamos aqui novamente com mais um episódio do Bercast. É um prazer. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido irmão Alejandro, nosso convidado especial de hoje, né? Glória a Deus, foi tão corrido que eu não consegui nem fazer o banner para divulgar, varão. Misericórdia, né? Sem problemas. A paz do Senhor, gente. Deus abençoe a vida de vocês nesse podcast abençoado do irmão João. Glória a Deus, né? Hoje o nosso querido irmão está aqui para falar um pouco, contar a história do seu braço direito, nosso irmão Lucas Thiago. Glória a Deus. Então, no decorrer aí da programação, nós faremos diversas perguntas. As nossas perguntas, elas sempre são aí, se não parecidas, idênticas, né? Para os nossos convidados, justamente para, né, com a intenção aí de conhecer melhor a história de cada um deles, né? Então, é bênção e a partir de agora, o Bercast está no ar. Glória a Deus. Bom, partindo já então, irmão, se quiser soltar o som, é benção, é glória. Positivo. Aleluia. Bom, vou começar com a pergunta aqui que nós sempre fazemos aqui para todos os nossos convidados, né? Que seria assim, como que funciona a questão da espiritualidade, a questão do cristianismo na vida do irmão Lucas, né? Quando foi que ele conheceu a Cristo? Ele já veio de um lar cristão, né? Ou encontrou a Jesus, ou Jesus o encontrou pelo meio do caminho, né? Como que foi essa questão de infância, adolescência aí, né? Se já era crente ou não, como que foi? Conta pra nós, irmão. Então, primeiramente, boa noite, gente. Seguinte, eu sempre nasci, né, no lar evangélico, né? Lar evangélico, com pai, mãe, irmão, todos evangélicos, assim, da família. Mas eu só não imaginava o que era ser evangélico. Eu só pensava, não, vou para a igreja lá para encontrar os meus amigos, meus colegas, meus primos, e assim por diante. Nunca tive, né, nesse processo da infância, essa questão do verdadeiro evangelho, né? Mas lá a partir dos meus 7, 10 anos, né, com uma música do Quero Me Apaixonar, do Diante do Trono, eu conheci a Cristo verdadeiramente. Mas na minha vida, quando mais novo, em 2004, após a morte da minha avó paterna, né, eu já tinha o espiritual muito aberto, mas eu não sabia o que significava. Quando eu via algumas coisas que me assustavam, eu só corria para o quarto, embaixo da minha cama, e ficar lá bonitinho. Porque eu não sabia o que era aquilo tudo. Mas eu sempre tive um espiritual muito aberto. E do decorrer do meu crescimento se tornou semi-aberto, né? Mas aí, né, como eu estava falando, 7, 8, 9, 10 anos, conheci a Cristo verdadeiramente e eu me entreguei a minha vida para Cristo, né? E no dia 16 de outubro de 2010 foi quando eu desci nas águas e me tornei uma nova criatura. Abandonei meu velho homem e eu vivi uma nova vida em Cristo Jesus. Então, sempre nasci lá evangélico, mas não conhecia totalmente o evangelho, conhecia a Cristo por partes, mas depois fui trabalhando e hoje, pela graça de Deus, batizado já, vou fazer 16 anos esse ano, e na minha vida como cristão, né, de entregar a vida, estamos aí perambulando uns 20 anos, quase ou mais, aí da vida cristã. Eu tô com meus 28 anos. Glória a Deus. Então, meus 10 anos estava assim. Então faz um bom tempo, boa caminhada que eu tô aí no evangelho. Glória a Deus, que benção, né? Bom, chegou aqui a nossa irmã Lide. Glória a Deus.
Vamos para a próxima pergunta, e aí eu auxilio ela aqui. Vou tentar fazer as duas coisas aqui, amém? Glória a Amém? Deus. E o que a gente também costuma perguntar, né, para os nossos convidados é a respeito de experiências espirituais, né? Às vezes eu pergunto alguma coisa doutrinária, né, para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Então, o que eu gostaria de perguntar para o irmão, né? Como que é a visão do irmão hoje? Qual é a doutrina, né, que o irmão acredita assim no geral? Né? Por exemplo, acredito que nós temos em comum a doutrina do pecado original, né? Da Sim. corrupção humana. Então, assim, no Queda do geral, homem. um apanhado geral, assim, né? Como que o irmão classificaria aí, né? Como que é essa doutrina que o irmão acredita? Como que funciona? Bem, como já adiantou, irmão João, eu acredito no pecado original, a queda do homem no Jardim do Éden, que a gente não é salvo só pelas nossas obras, né? Além disso, vou até adiantar um pouco, talvez até essa pergunta. Eu não acredito muito no povo calvinista, né? De acreditar que eles é predestinado, né? Não acredito também no, nos cristãos que dizem, né? Os pastores que dizem que são coaches, né? Uma situação assim bem sensível e complexa que vem acontecendo praticamente nos últimos 3, 4 anos, né? Além disso, de acreditar na queda do homem, no pecado original, na questão da criação do mundo, da criação do primeiro assassinato, né? Em geral, todos esses pontos. Eu também, já adiantando, eu sou pré-tribulacionista, que acredito que a igreja vai subir antes da grande tribulação. E a minha doutrina, eu ligo muito a pensamentos arminianos, né? Que a gente não é só salvo pelas obras, né? A gente é salvo em acreditar em Cristo, Jesus, nesse ponto. E não só pelas obras. E também na fé e acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Respondido, irmão João. Amém, glória a Deus. Vamos então já para a próxima pergunta. Só um minutinho, irmão. Misericórdia, problemas técnicos aqui, né? Misericórdia. Mas glória a Deus, é benção. Meu irmão, vamos lá. Você falou então aí da parte, né, do que você conheceu a Cristo. E eu gostaria de saber contigo, meu irmão, qual que foi a maior dificuldade que você já passou, né, nessa tua caminhada com Deus, que você assim chegou até mesmo a pensar que você estava fazendo a coisa errada, que você não deveria mais ser cristão, que isso era bobagem. Se você, né, não tiver nenhum problema, né, para falar sobre isso, conta pra gente qual foi o momento assim que botou praticamente ali a sua fé em jogo. Você falou: "Não, não é possível, cara. Será? Eu acho que eu tô fazendo a coisa errada, eu não deveria servir a Deus não, porque não tá compensando". Você poderia falar pra gente, Varão? Positivo. Senta que lá vem história. Eita glória. Eu nasci 7 de agosto de 1997. Como já adiantei, nasci em lar evangélico. Mas não vou detalhar muito esses pontos, vou pegar mais nas partes principais. Tinha uma amiga de infância que eu amava fortemente ela. Sempre estava com ela. O alerta, ela foi a primeira pessoa em que eu beijei, né, na boca. É uma amiga assim que foi muito importante na minha vida, até que no ano de 2000 quebradinho, né? Eu perdi minha amiga em um acidente. E ela tinha apenas 8 anos, né? E era a época, praticamente, que a gente estava conhecendo com uma frase muito conhecida em filmes de ficção, suspense: nunca irei te abandonar, sempre estarei contigo. E passado um tempinho,
num dia chuvoso, ela voltando pra minha cidade, que é Belo Horizonte, né? Tava chovendo muito, como nesse dia que estava chovendo muito forte, né? E ela sofreu um acidente. Morreu afogada, junto com o pai e o avô dela, né? Misericórdia. Depois disso, um ano depois, 2004, perdi a minha avó paterna, que também morreu no acidente. Morreu atropelada, né? Morreu atropelada saindo da igreja. Que curiosidade do destino, né? Saindo da igreja, uma mulher forte, temente a Deus, amável, coração grande, coração perfeito, sempre se importa com os outros. E ela veio a falecer de maneira horrenda, atropelada, em que ela, depois foi um doblô que atropelou ela voou para 3 metros à frente de onde ela foi atropelada, né? Misericórdia, né, varão? Oh, Jesus. E ela veio falecer na hora. Aí que entra nesse processo, passado algum tempinho depois, quando eu apresentei um pouco no início daqui do podcast, que a minha visão, minha visão espiritual era aberta quando eu era mais novo. Porque, para que muitos não sabem, a criança tem a visão espiritual muito aberta, É verdade. por conta da inocência, de ela conhecer, de ela estar criando passos na vida, né? Mas que tem uma visão muito aberta. Então, passado um tempo, bem tempo depois da morte, né, da minha avó, eu vejo ela em um cômodo da casa do meu pai, com meu pai criança, dando tchau pra mim. E naquele dia eu não sabia o que era. Não sabia o que Misericórdia, né, era. varão? Aí eu corri pro meu quarto com muito medo. E o que eu gosto de falar, quando a gente apresenta muito medo, o medo nos atormenta mais ainda. É Que o verdade. maligno usa disso para nos atormentar. Saí correndo, chorando, assustado, numa noite bem escura, né? Uma noite assim, como se tivesse. Era em torno de umas 10 horas da noite, mais ou menos, né? Vejo um braço subindo da terra, em frente à minha janela. Aí naquele dia eu me desesperei. Eu não sabia o que era aquilo tudo. Misericórdia, varão. Não tinha consciência. Aí depois disso, por 12 anos seguidos, 11 anos aproximadamente, né? 12 anos, eu vou colocar 12 anos porque eu sofri bullying, exclusão social. E 2 anos, né? Na verdade, eu sofri bullying, né? Muito complicado. Eu era muito excluído. E 2 anos, próximo da época que eu estava formando o ensino médio, sofria muita exclusão, bullying, querendo desistir de tudo. Mas não acaba por aí. Muitos não conhecem a minha história. Mas eu, Lucas Thiago, já tive 4 depressões. Sendo a primeira, a segunda, mais grave, né? Querendo acabar com tudo, pensamento. Eu vou usar um termo para não complicar o seu olhinho. Amém. É. Auto-extermínio, né? Tive esses pensamentos, mas nunca me cheguei a me autoflagelar, a me machucar, nem nada. Mas eu tinha um pensamento de fazer isso. E era um processo, assim, muito complicado. Eu falava assim, por que que eu tô sofrendo isso? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não fiz? E eu sempre me questionava. Aí veio a primeira depressão grave, segunda depressão grave, terceira mediana e a quarta média para alta. E recentemente, como alguns irmãos da igreja sabem, comecei novamente um processo início de depressão. Mas Deus está abençoando e estou conseguindo caminhar bem. Além do mais, né, mesmo que eu esteja passando isso, sempre fui forte. Mas uma coisa que sempre me segurava, irmão João, é a questão: por que que eu vou fazer isso? Será que é porque eu não suporto isso que eu estou passando? Ou será que Deus deu as costas para mim?
E sempre me questionava esse ponto. Mas sempre permanecia aí na igreja, bonitinho. Teve esse processo todo. Passado essa questão própria de eu me batizar, descer nas águas, na minha fase de adolescência, nos meus 17, 18 anos, me afastei da igreja. Não afastei, que eu falo presencialmente. Fisicamente eu continuava indo, mas não sentia a presença de Deus. Por causa de tantos problemas que estava passando na minha vida. Mas, numa experiência maravilhosa que eu tive, em um sonho em que Deus mostrou meu chamado de pastor evangelista, né? Para ser pastor, Deus me mostrou um estacionamento grande, pregando, falando um pouco pregando a palavra, um sermão, fazendo um sermão. Começava com 5 pessoas, aí depois de um tempo passava 100 pessoas, 200 e chegou até 1.000 e poucas pessoas. E eu entendi aquele meu chamado e que Deus estava me chamando para falar: ô filho, volta para mim. Tenho um grande plano para sua vida. Glória a Deus. Esse foi o primeiro momento que eu tive essa dificuldade, mas venci. Segundo momento, na faculdade. Como muitos sabem, eu sou psicólogo, né? E a psicologia, eles batem direto com a nossa fé. Porque tem muitos pontos, principalmente Freud, que vai contra totalmente a nossa fé. Como a psicopatologia também vai contra, que a psicopatologia, só para apresentar um pouquinho, envolve esquizofrenia, envolve TDAH, envolve várias coisas. Mas muitas coisas a psicopatologia entende, aquelas pessoas que veem demônios, conversam com vozes, são pessoas esquizofrênicas. Mas não é bem assim. Porque a gente sabe o que é verdadeiramente. São demônios atormentando a pessoa por sentimentos lá de trás. Que fizeram assim. Então, foi o momento em que, mesmo que minha fé foi desafiada, eu bati de frente com o meu pastor, bati de frente com o meu professor de psicopatologia. Falei, bem, não é bem assim as coisas. E foi lá onde eu tive a dificuldade, mas reacendi a chama em pessoas que são evangélicas, que estavam afastadas e que voltaram para o caminho do Senhor, né? Então foi esses 2 momentos que eu tive muita dificuldade, que eu pensei, Deus, o que eu fiz? Por que eu tô passando isso? Assim, mas Deus foi me abençoando e hoje eu entendo que tudo foi um momento que eu passei para eu me fortalecer, porque Deus não dá provas que a gente não consegue suportar. Glória a Deus. E mesmo que foi difícil para mim, permaneci firme, forte e onde eu me aproximei mais do Senhor, que nesse processo, né, eu era líder de ministério, líder dos juniores, né? Onde Deus me colocou lá por um tempo, por 8 anos, Deus me colocou praticamente, quase 8 anos, né? Não chegou a 8 anos, e 8 anos ia completar ano passado, mas Deus tinha vários outros planos para mim, então eu entreguei o ministério e Deus vem me fortalecendo em outros pontos no ministério, que hoje atuo na mídia da igreja e atuo também pregando no culto dos jovens, né? Então Deus me tirou de algo que eu gostava muito, mas me colocou em algo que eu estou amando, né? Vamos colocar assim. E foi nesse processo de 6 anos, quase 7 anos completados, que esse ano ia fazer 9 anos, né? Ano passado fez 8, se eu continuasse no ministério. E foi a fase onde eu tive mais luta, que foi a fase onde tinha muitas recaídas espirituais, mas Deus sempre me levantava. E hoje estou firme e forte nos jovens e sendo luz para alguns dos meus pacientes que eram evangélicos, afastaram e me permitiram ser sinceros com ele, né? E aí, de acordo com o código de ética, a gente pode, se o paciente dá essa liberdade. E hoje, alguns pacientes voltaram para o evangelho. Glória assim, a Deus. Então, passei por dificuldades, mas passei por vitórias também. Então, são essas as minhas dificuldades. Que benção, né, irmão? Porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui no Bearcast,
com os irmãos que vêm aqui, a gente percebe, né, que até as nossas dificuldades que a gente passa, na maioria das vezes elas são ali, eu poderia até dizer que não na maioria, mas em todas as vezes, elas são uma maneira de Deus falar com a gente, né? Como você mesmo disse. Eu creio assim que 98% dos casos, todas as provações que a gente passa é uma escola. Porque para a gente chegar aonde a gente tem que chegar, a gente precisa ser trabalhado. Não é verdade? Uma bala, a fabricação de uma munição, ela tem que ser precisa. Ela tem que ser precisa. Né? Porque o metal, ele precisa suportar uma determinada temperatura, né? Porque se esse metal não for trabalhado para poder suportar aquela temperatura, infelizmente a bala vai dar problema, né? A munição ela vai dar problema. Então, às vezes nós precisamos passar por algo para que o Senhor possa entregar, né, aquilo ali pra gente. Glória a Deus. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Na verdade, a próxima pergunta seria sobre uma experiência espiritual, mas o irmão acabou, né, sem saber, o irmão já contou uma ali, né, que avistou ali, supostamente seria, né, a forma ali da sua avó, né? Mas amém. Então, dessa maneira, eu gostaria de perguntar pro irmão, nossa irmã Lidiane já voltou aqui, graças a Deus. Tudo certo, irmã? Glória a Deus. Me ouve, João? Ô, Glória, agora sim. Aleluia. Fez aquilo lá, varoa? Deus é fiel. Uhum. Amém. Quando acontecer, já sabe, né, pelo menos. Eita, Glória. A Jéssica tá até agora caçando aqui. Gente, peraí. Meus queridos, deixa eu dar uma pausinha aqui no Bearcast, rápida, só pra eu mandar a localização pra Jéssica. Peraí, gente. A próxima pergunta, né? Um momento, varão, assim, que você viu a mão de Deus, assim, de perto, sabe? Um milagre que você tenha presenciado, assim, um testemunho que te marcou, uma experiência positiva com Deus, assim, que te marcou até... Sabe, até um momento assim que até hoje você lembra assim e mexe com você, varão. Eu tenho algumas. Ô, Glória, pode contar duas, então. É benção. Eu vou contar 4. Ô, Glória, vamos lá. Porque a primeira delas, vou pegar um pouquinho, só retornar um pouquinho dentro disso. Eu escrevo, vou pegar tudo o que eu vou falar agora que tá dentro dessa pergunta, desse Amém. testemunho, dessa situação toda. Então, eu sou um escritor amador. Eu tenho praticamente 75 poemas salvos. Eita, Glória. E outros 10 que eu perdi. Então, em torno de uns 90 quase. Além desses poemas, eu tenho 6 teatros escritos, Deus me abençoando, escrevendo 6 teatros e 3 apresentados. Eita, Glória. E uma websérie, primeira temporada totalmente escrita, com o primeiro, segundo e terceiro capítulo já postado no Vermelhinho. Me passa depois o link aí pra eu deixar aqui pro pessoal que quiser ver também. Beleza, Depois você passa aí pra mim. totalmente amador, tá? Não tem aquela gravação top, assim, mas é algo assim que fala um pouco sobre a questão de desenvolvimento, dessa questão de arrependimento. Vou até falar o nome aqui da websérie. Deixa eu só ajeitar aqui. Assim, deixa eu pingar aqui, que é muita coisa que eu tenho. Intitulada O Preço do Arrependimento e do Batismo. Eu tenho 15 episódios escritos da primeira temporada, né? Da primeira temporada. Só gravei 3, infelizmente. E eu tenho um praticamente quase totalmente escrito e outro que está nos primórdios para ser escrito, né? E eu tenho uma letra de uma música que, se possível, irmã Lídia, irmão João, quem sabe vocês possam dar uma olhadinha. Manda pra cá.
Né, que Lídia? eu Que vou a ler. Lídia é cantora profissional aqui, ela já ajuda com certeza. Que Ah, eu, vou- que eu vou ler aqui rapidinho. Ele é grande a música. São uma letra que transforma em 4 músicas praticamente. E isso está tudo dentro dessa questão de testemunho, de coisas maravilhosas que eu vivi com Deus, que eu vi a mão de Deus passando. Esse Canto da Angústia eu escrevi na época da da minha segunda para terceira depressão. A segunda, como eu falei no início, na última pergunta, passei por 4 depressões, e a primeira e a segunda foram mais graves. Então, a websérie eu escrevi nesse processo de depressão, e essa música eu escrevi ela, né, no processo de depressão e quando eu me afastei na época. Ele começa assim: lutas vêm e vão, mas a dor em meu coração e o sofrimento diário me corroem completamente. Multiplica-se a minha dor e aumenta o meu sentimento de fragilidade e impotência. Mas eu bem sei que tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Também sei que és o Deus do impossível. És refúgio e fortaleza e para sempre te louvarei. Não me importando com as circunstâncias que enfrentarei durante a minha jornada e o meu crescimento espiritual, sou apenas um servo teu e nada mais. Hei de cantar, hei de te louvar, pois tu és digno de todo louvor. Hei de celebrar, hei de te amar, pois tu és digno de todo o meu amor. Hei de prosperar, hei de perdoar, pois tu és digno de todo temor. Queremos ser instrumentos na vida de outras pessoas. Antes, porém, molde-nos em tuas mãos. Incendeie-nos com teu espírito e teu poder. Faça-nos resilientes com a tua palavra. Leve-nos a persistir no acerto e a do mal nos afastar. Hei de cantar, hei de te louvar, pois tu és digno de todo louvor. Hei de celebrar, hei de te amar, pois tu és digno de todo o meu amor. Hei de prosperar, hei de perdoar, pois tu és digno de todo temor. Sinto-me angustiado e perdido. Sinto-me sozinho longe de ti. Sinto-me sofrido, como sendo levado a matadouro. Sinto-me induzido ao pecado. Quero, porém, persistir na procura do que é certo, buscar-te entre linhas e nas pessoas, ter esperança de que um dia as angústias cessarão. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Filho meu, jamais te abandonei. Tu só não vês por estares amargurado com a dor que te causaram. Mas saibas, até arrepiei, meu Deus, mas saibas que eu a conheço e a sinto. Orai, pois, e vigiai, porque são muitas armadilhas. O maligno anda ao derredor, e muitos se desviam do caminho. Perdem-se no mal, desviam-se para a direita ou para a esquerda, mas hei de te ajudar a não te desviares, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filhos meus, voltem-se para mim. Queremos voltar a ti, ó Pai. Ovelhas minhas, arrependam-se. Perdoe-nos as nossas falhas. Sinto-me angustiado e perdido. Sinto-me sozinho e longe de ti. Sinto-me sofrido e como sendo levado a matadouro. Sinto-me induzido ao pecado. Quero, porém, persistir na procura do que é certo, buscar-te entre linhas nas pessoas, ter esperança de que um dia as angústias cessarão. Venha, ó Deus, e receba a minha vida em tuas mãos. Venha, ó Deus, e receba o meu arrependimento. Livra-me das frustrações. Venha, ó Deus, e usa-me como instrumento do teu amor em minhas ações. Venha, ó Deus, e transforma minhas dúvidas em certezas. Renova minha esperança, pois tu és o meu guia. Sei que hás de me abençoar. Buscarei a vitória, a conquistarei, e o maior troféu irei levantar. Com os céus a cantar, para sempre haveremos de te louvar. Esse Glória a foi na época Deus. que eu estava nessa segunda para terceira depressão. E dentro também que foi uma música escrita nesse momento de fragilidade que eu estava tendo na época, e também para a segunda temporada da websérie. Esse foi um dos primeiros que eu vi a mão de Deus agir na minha vida. Segundo, na época que eu tirei carteira de motorista. Não me julguem, irmãos, mas eu tomei 12 bombas na direção. Na 13ª, eu estava querendo desistir. Não suportava. Falei, eu não sou capaz, não vou conseguir. Não tenho capacidade de tirar a carteira. Então, nesse processo de tristeza, sofrimento, indo para o 13º exame de direção,
eu escrevi 3 salmos. 3 salmos. Na época que ia ser minha 13ª tentativa de tirar a carteira de motorista. Primeiro salmo. Aquele que nos traz vitória. Minha vitória está em teus braços. Meu conforto está no Senhor. Tu és meu amigo e quero laços. Quero ficar junto e com fervor. Amigo fiel que me faz repousar. Amado meu, és amor e onipotente. Sempre irei Oi, te Raíssa, louvar boa noite, Pai do e te Senhor. adorar. Meu Deus amado, tu és onisciente. Tu és fiel, Senhor, tu és onipresente. Não sou merecedor de tanto amor. A cada dia sinto o Senhor presente. Senhor dos exércitos, és meu amar. Tu és minha fortaleza e meu refúgio. Amá-lo-ei com todo o meu louvar. Esse primeiro salmo, tem mais 2. Eu escrevi todos os 3 no processo da minha casa até o local do exame. Segundo salmo. Deus, meu abrigo é você. Confiar-lo-ei em grande louvor. Deus de amor, és digno de clamor. Amado da minha alma, tão grandioso que nos acalma. Amado da minha alma, cantarei a ti com alegria, e o Senhor tirará toda a miséria. Aproxima-nos de toda calma. Tu és digno de todo louvor, ó Senhor dos exércitos. Quero aproximar dos propósitos. Amado és de louvor e adoração. Teu amor enche meu coração de glória e honra e faz-me repousar. Segundo poema, no segundo salmo, no processo de ida até o exame. E o último salmo, o meu refúgio é o Senhor, que foi no momento que eu cheguei, que o carro que me trouxe do meu instrutor parou na espera dos demais colegas que iam também fazer o exame no dia. Eu escrevo esse terceiro e último salmo. Tu és meu amigo fiel. És consolo em momentos difíceis. Tu és refúgio e honra e amável. Deus, me peço-lhe momentos fáceis. Deus de Israel, quero teus braços. Braços de conforto e de amor. Em momentos tristes, o louvor me faz repousar em teus laços. Ó, tu és minha força e alegria. Tu és santo, santo, santo que nos fortalece. Tu és cura que me compadece. Amado meu, tira esta angústia. Amado meu, leva-me a ti. Senhor Jesus, dê-me valentia. Terminado esse terceiro salmo, fiz o exame, calmo, tranquilo. Pela graça do bom Senhor Jesus, passei no meu 13º exame de direção. Glória a Deus, né? E eu digo uma coisa para os irmãos, antes de passar para o terceiro, que eu vi a mão de Deus. Meus queridos e minhas queridas, lembre-se sempre, se existe lutas em sua vida, não coloque como vencido dessas lutas, mas vença elas. Porque, como falei no início do podcast, Deus não dá prova que a gente não consegue suportar. E o fardo dele é leve. É verdade. Então, mesmo que esteja passando por momentos difíceis na vida de vocês, lembre-se fielmente: Deus é contigo. Deus te ama. Deus te abençoa e Deus te fortalece. Amém? Glória Terceiro a Deus. Amém. momento. Glória a Deus. Terceiro momento que eu vi a mão de Deus passando. Irmã Lite, comentei com o irmão João que em 2004 perdi a minha avó em acidente e um ano antes perdi a minha amiga. Né? Perdi minha amiga de infância que também morreu em acidente. Mas lá em 2006 ou 2007, eu tive outro, acho que foi 2007, 2008, por aí, depois que infelizmente, né, meu pai e minha mãe estavam caminhando para separação, né? Perdão, foi em 2005. Foi em 2005 a morte da minha avó, em 2004 a morte da minha amiga. Veio aqui na memória. Então, 2007, 2008,
Meu pai e minha mãe estavam passando por um momento difícil no relacionamento deles, que lá em 2008 para 2009, infelizmente, separaram. Mas antes desse processo, eu quase perdi minha mãe por uma pneumonia. Os médicos já estavam desacreditados. Os médicos já estavam desacreditados, mas a minha família, aí eu pego família de casa, pai, mãe, meu irmão, minha mãe, família de origem, meus avós, meus tios, e todos levantaram oração para Deus abençoar e curar a minha mãe. E numa madrugada, isso minha mãe contando para mim um tempo atrás, numa madrugada, ela viu duas crianças na janela, como se fosse anjos, como se fosse seria o momento, né, que ela ia para a glória, para o braço do Pai. Mas minha família sempre permaneceu firme na oração. E os médicos desacreditados, a ciência desacreditada, a minha família feliz, porque sabia que Deus levar a cura para minha mãe. E milagre, eu falo isso, mesmo que eu não estava presente no momento, mas foi onde eu vi a mão de Deus agindo. E hoje, pela graça de Deus, minha mãe hoje, nesse ano, faz seus 60 anos, né? Glória a Hoje Deus. ela... Brincadeira, não faz 60 não, eu brinco sempre com ela. Não, eu faço 60 mesmo, esse ano em Eita novembro. glória. Mas ela sabe que eu brinco muito com minha mãe, que eu chamo minha mãe de velha. Mas ela sabe que é brincadeira. Minha mãe faz 60 esse ano. E hoje, pela graça de Deus, tá 100% forte com a gente. Porque mesmo que a Glória a Deus, né? Que ciência estava bênção. desacreditada, os médicos estavam desacreditados, permanecemos em fé, permanecemos com fé e Deus abençoou e Deus trouxe a cura. E um tempo antes de eu falar, passar para o quarto onde eu vi a mão de Deus, Deus já usou a minha mãe, me usou para falar para minha mãe, né? Minha mãe estava triste porque minha mãe gosta de pregar, gosta de levar o evangelho para os irmãos, para as pessoas, e ela estava questionando: será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que eu falo demais? Será que essas pessoas? Minha mãe questionando. Aí, ela comentando comigo uma época, Deus usou a minha voz, eu podia ter uns 3, 4 anos, mais ou menos, não sabia falar 100%. Mas eu falei nessas exatas palavras: eu quero ter a sua voz. Eu quero usar a sua voz. E eu, em 3, 4 anos, criancinha, Imagina, né? não saber falar 100%, Deus me usa para falar isso para minha mãe. Porque naquele dia, se eu não falasse isso, minha mãe ia desistir de levar o evangelho nesse ponto. Mas Deus me usou para fortalecer minha mãe e dar um novo ânimo para minha mãe. Agora, chegando no mais Aleluia. recente, onde eu vi, foi em 2018, que eu vi a mão de Deus passando. Em 2018, meus irmãos e minhas irmãs, sofri um acidente grave. E não era para eu estar vivo hoje. Não era para estar vivo hoje. Por quê? Tava subindo para minha faculdade na época. Já tava dirigindo, né? Vim para minha faculdade. E eu tava escutando música gospel, louvor a Deus, som baixo, tal, e não escutei barulho de sirene nem nada. Então, na hora de um cruzamento na subida, parada obrigatória para o povo que estava subindo, no sentido da principal, e eu subindo já em direção já que era a minha preferência, fui, olhei para os dois lados, não tinha visto nada. Veio uma ambulância, bateu na coluna do carro, na época era o Mob que a gente tinha, bateu na coluna do carro e o carro voou para 5 metros para frente. A coluna ficou totalmente destruída. Mas a única coisa que eu tive foi só escoriação. Mas Deus colocou a mão naquela hora. Senão, irmão João, irmã Lid, irmã Jéssica, minha querida irmã dramática, acabou de chegar ali. Glória a Deus. Não era pra estar vivo. Já senta aqui, irmã. Mas Fica à Deus vontade. passou a mão, colocou a mão, e hoje estou aqui, pela glória e honra de Deus, falando esse testemunho. Então foi esses 4 momentos que eu vi, assim, que eu lembro, que eu tenho muitos ainda, mas os 4 que eu acho principais para falar nesses 4 momentos que eu vi Deus colocar a mão.
Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo Que demais os benção, né? testemunhos. É testemunho forte. Bom, estamos aqui agora, né? Acabou de chegar a nossa irmã Jéssica, tivemos problemas de voo aí, mas graças a Deus ela conseguiu chegar. Irmã Jéssica, a tribuna é sua. Pode vir aqui para você fazer a próxima pergunta aí. A próxima e penúltima pergunta já para o Alejandro, né? Infelizmente o tempo é curto, né, irmão? As horas voam, né? Quando a gente tá falando de Deus, Ixi, as horas voam. cachorro Então, mordeu a Jéssica. eita glória, aí é benção demais. Temos um irmão que também está nos visitando hoje. Seja bem-vindo, querido, tá bom? Você é bem-vindo aqui, tá bom? Fica à vontade. Acho que hoje não é pra Jéssica participar. Não, misericórdia, viu? O vento tá forte Ai, hoje. Ô, Jéssica, tem que orar mais, Jéssica. Mais oração. Glória a Deus. Bom, vamos então para penúltima. Eu digo penúltima pergunta, mas para não atrapalhar também, que eu sei que você tem compromisso logo mais, né? Então, mas é benção, né? Glória a Deus. E assim, Varão, é duas perguntas em uma, né? No episódio passado eu perguntei para os participantes se eles tinham um sonho, né? Se eles tinham algum sonho assim. E também, juntamente essa pergunta, queria te perguntar se você pudesse voltar, se você tivesse uma oportunidade de voltar ao passado e mudar alguma coisa, uma coisa que você pudesse mudar, o que você mudaria? Então, nessa sequência, o que você mudaria na sua vida se você tivesse uma chance hoje de voltar lá atrás? E qual é o seu maior sonho? Eita, pergunta difícil. Se eu voltasse no passado, se eu conseguisse voltar no passado, o que eu mudaria? Sendo sincero para vocês dois, uma Jéssica, se tiver nos escutando aí no podcast futuramente, eu tentaria impedir a morte da minha amiga, sabe? A morte da minha amiga. E falar assim, não vai, porque era o seu destino. Para tentar atrapalhar o destino, mas não podemos controlar o destino, né? Mas se eu pudesse mudar, eu mudaria isso. Porque ela foi uma das principais pessoas, assim, além de Deus, é claro, né? Em minha família, ela foi uma das pessoas, assim, que mais me fortaleceu, sabe? Me fortaleceu muito na minha vida, sabe? Isso, maior sonho. Eu já consegui um sonho que eu queria muito, que era ir pra Disney. Deus abençoe, fui pra Disney. Tem outro sonho de ir pra Jerusalém. Ir pro Líbano, né? Pra conhecer a raiz da minha família materna. Mas eu tenho desejo de ir pra Jerusalém. Mas o maior sonho, eu não vou dizer que é o maior sonho, mas é um dos sonhos que Deus abençoe me dando condições, é ter a minha casa própria, primeiro ponto, né? Melhor dizendo, um dos sonhos, né? É ter casa própria, né? Ter minha casa própria, minha moradia. Porque hoje a gente tem casa própria, mas eu moro com minha mãe, né? Mas eu quero ter minha casa própria, ter minha moradia, meu cantinho, né? Mas hoje, que eu posso dizer que eu tenho muitos sonhos. Mas um dos sonhos que eu quero, se Deus abençoe, eu conseguir pelo menos publicar uma parte, conseguir terminar esse ano, é o livro que eu estou escrevendo. Que é desde uma ficção científica, com um pouco de psicologia, com alguns poemas dos mais de 70 que eu tenho, né? E procurar um novo ressignificado, né? Porque esse livro, ele de maneira indireta é uma autobiografia em que um personagem principal, ele quer recuperar a vida de uma pessoa que foi muito importante para ele, que no processo, no primeiro capítulo, eles se conheceram, como traçou a amizade, no segundo capítulo, onde começou o romance, e terceiro capítulo não posso dizer, que estou escrevendo ainda, que é muita coisa, Eita para não ter glória. spoiler, mas é conseguir publicar o meu livro, e Deus abençoando, porque vai ter coisas propriamente cristãs também no livro, assim, né? Conseguir publicar o livro e Deus abençoando, quem sabe vir um filme. Então esse, hoje, se falasse assim, Lucas Thiago, qual o seu sonho? Assim, porque eu tenho vários, mas de recente,
é conseguir publicar esse livro de Deus abençoando, quem sabe virar um filme. Então seria esse o meu grande sonho por hora, porque eu sou um menino, eu sou um homem muito sonhador. Respondido, João? Glória a Deus, mais que respondido, né? Bom, então a última pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, né? Mas a última pergunta, entre aspas, seria, meu irmão, se fosse, ou aliás, o que você diria para quem está assistindo, para quem for assistir depois, né? Uma mensagem, que mensagem que você daria para essa pessoa? Que conselho que você daria? Então eu vou te dar alguns poucos minutos, porque eu sei que você é pregador, se deixar você vai até amanhã, glória a Deus. Mais poucos minutos para você dar um conselho, né? Um conselho, um conselho, né? Basicamente uma mensagem para quem for assistir, para quem estiver assistindo a esse podcast. Primeiro deles, eu até já falei um pouco, né, de não desistir, mesmo que as coisas sejam difíceis, confia no Senhor que vai dar tudo certo. Um outro conselho que eu faria é: não importa a circunstância que você esteja passando, seja sentimental, emocional, particular, mas sempre entrega nas mãos do Senhor. Porque a partir dele, ele vai abençoar vocês e trará a vitória, como ele trouxe a vitória para mim. Não importa o medo, os conflitos, tudo que você for passar na sua vida, né? Confie no Senhor. E a palavra, que eu vou ser breve, né? Tá lá em Efésios 6. Não vou ler tudo, fiquem tranquilos. Eu só vou ler uma parte. Deixa eu só achar aqui. Que é a armadura, né? A armadura do Senhor. Tá lá na frente. Isso. Vamos lá. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Orem no Espírito dia, em todas as coração. ocasiões, João com Marcos toda oração RP. e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, irmãos? Então revistam-se da armadura de Cristo, da armadura de Deus, e sejam fortes, pois Deus tem um plano grande para a vida de cada um de vocês que estão escutando ou que vão escutar esse podcast. Deus abençoe, Glória a irmãos. Deus. Glória Amém. a Deus. Que benção, né? Malide, gostaria também de deixar algumas palavras, minha querida. Você está hoje acompanhando Hoje aqui, eu tô né? só de ouvinte aqui. Ficou quietinha. Pode Ai, falar, ai. irmã. Se tiver alguma coisa para dizer, aproveita, essa é a tua hora. Não, tô só aqui contemplando os testemunhos e acrescentando a minha fé. Glória a Deus. A Malide, ela Aproveitando para receber hoje. ela não gosta muito de falar, não, viu? Ela prefere cantar, sabia? Uhum. Só Glória falei a pelos Deus. cotovelos semana passada. Eita, não, foi benção, viu? Com certeza vocês já estão convidados novamente aí para mais um episódio aí futuro do Bearcast, né? Bom, vamos então fazer uma oração para encerrarmos. Glória a Deus. Deixa eu abrir a garganta aqui para facilitar.
Fazer uma oração então para encerrarmos. Queria agradecer, né, desde já, o querido irmão Alejandro, né, por ter participado aqui conosco hoje, contando a história, né, do seu braço direito, irmão Lucas Thiago. Que o Senhor possa abençoar a vida do irmão, que o irmão Lucas possa continuar sendo essa bênção que possa continuar sendo usado por Deus, né, que possa continuar firme, que quando nós entendemos que as nossas provações elas são uma forma, né, da gente poder chegar mais ao Senhor e do poder dele se aperfeiçoar mais ainda na nossa fraqueza, a gente acaba sofrendo, mas com gosto, né? Então que o Senhor possa continuar te enchendo, possa continuar te abençoando. Irmã Lide também, que o Senhor possa continuar abençoando, enchendo. Amém. E eu vou te enchendo o saco aqui. Eita, ainda mais agora que nós estamos juntos aqui, né? Mas é benção. Então é isso. Vamos fazer uma oração então para encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vocês me ouvem? Amém, irmão João. Glória a Deus. Amém. Vamos nos pôr de pé então e orar agradecendo ao Senhor por mais esse episódio. Glória a Deus, aleluia. O irmão tá muito cansado, não, eu entendo, varão. Você tá cansado, Trabalhou mas... muito tempo de pé no HP. Mas não se preocupe não, já estamos encerrando. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse episódio do Bearcast. Obrigado pela vida da irmã Lidiane, pela vida do nosso irmão Lucas, né, que pôde estar presente hoje. Obrigado pela vida do nosso visitante ali, Pai, que o Senhor também possa alcançar. Eu te peço nesse instante, Pai, que o Senhor venha com as suas bênçãos sobre a vida do irmão Lucas, Pai. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe as coisas que ele carrega dentro de si. O Senhor conhece, Pai, as dores, as lutas. O Senhor conhece as qualidades. O Senhor conhece os seus esforços. Então eu venho te pedir, Pai, nesta noite, que o Senhor possa abençoar a vida dele. Que o Senhor possa trazer para ele cada vez mais a sua paz. Porque nós cremos e sabemos que temos a sua paz, mas em muitas vezes situações e adversidades acabam tentando nos tirar essa paz. Só que essa paz ela não pode ser tirada. Às vezes a gente sente como se a paz estivesse indo embora, mas na verdade o Senhor nunca moveu-se do lugar. O Senhor continua conosco. Basta que nós possamos olhar para o Senhor, pedir socorro ao Senhor e se entregar completamente ao Senhor, repreendendo todo o mal. Então eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando a sua vida, Pai. Que o Senhor possa continuar, que o Senhor venha realizar os desejos do seu coração, que o Senhor possa vir abençoá-lo, Pai, para que ele possa ter uma família linda, que ele possa ter os seus filhos, que ele possa ter a sua esposa e que essa família seja abençoada pelo Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida dele, as nossas vidas, a vida da irmã Lídia, e é isso que eu te peço nesta noite, Pai. Fica conosco e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Glória amém. a Deus. Que bênção, viu? Amém. Meu Glória a muito Deus. obrigado, irmão Alejandro. Glória a Deus. Nada. Volte mais vezes, tá? Qualquer hora venha pregar no culto. Esse convite eu já te fiz faz bastante tempo, né, Varão? Tô esperando, hein? Glória a Deus. Mas se Deus quiser, semana que vem tô 100%. Eita, glória a Deus. Mas a gente combina e você Eita, vem pregar, glória. viu, no culto? Vai ser uma Beleza. pregação, viu? Eita, glória. Bom, Vai, vamos vai ser então bênção. caminhando aqui Agora. pro final. Glória a Deus. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui, o Bearcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe. Bearcast é a nossa voz no ar, ecoando pelo mundo, pra quem quiser sonhar. Entra na saída. Entra na saída. Ok, entra na saída. Eita glória, até eu vim junto. Ô Jesus. Agora foi. Agora deu. Agora é a Lid que vai ter que vir buscar nós. Deixa eu chamar a Lid aqui.
Ah, misericórdia, não cai não. Eita, Oi, João. cadê ele? Ele foi. Ele Oh, caiu aqui Jesus. e foi pra lá. Misericórdia. Eu já volto. Mas agora nós vai rapidinho. Precisamos guerrear pra vitória naquele grande dia poder conquistar. Bora lá, meu querido. Você tem roupa na mochila? Se você tiver comida, agradeça aí. Você tem roupa na mochila? Tenho armário. Eu tenho outra roupa aqui. Ah, não, é É de porque bombeiro. eu ia falar pro irmão pra colocar o capacete, né? Mas também não tem problema, não. Se a polícia abordar, a gente... Não tem nada de errado aqui. Só minha pistola aqui, mas é legalizado. Ah, é bom. Rapaz... Meu Deus do céu, o que foi isso? Jesus. Vamos lá. Boa pergunta, Verão. O que aconteceu? Não sei. Aí tu pega a esquerda aqui agora. Espero que dê certo. Eita, cadê a Lidiana? Graças a Deus. Ué, cadê a Lidiana? Uai. Uai. Tem uma gente. Você tem o número dela aí pra perguntar pra ela? Não tem o número dela, não. Misericórdia.